Por unanimidade, STF decide tornar réus integrantes do Núcleo 2 do plano de golpe. E você vai ver também. 32 toneladas de arroz e feijão irregulares são apreendidas no interior de São Paulo. Equipe de resgate encontra corpo de homem atacado por onça no Pantanal. Achamos o corpo, na hora que voltou aqui para buscar, estava em cima. Ela pegou aqui e aí atacou o colega na... Pra lá, São Paulo. O colega aí. Deixa eu ver, São Paulo. Vem, mão do senhor. Deixa eu ver o braço, senhor. Vê, São Paulo. Não faz por aqui. Flamengo faz jogo-chave no Equador para continuar vivo na Libertadores. E ainda, missionário R.R. Soares continua a campanha pela Europa. Dessa vez, a reunião foi na França. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E olha só, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, acatou por unanimidade a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Núcleo 2, que é acusado de planejar um golpe de Estado nas eleições de 2022. Os integrantes desse núcleo se tornaram réus. De acordo com a PGR, eles são responsáveis por gerenciar as ações contra a democracia. 6 pessoas serão julgadas. Fernando de Souza Oliveira, que é delegado da Polícia Federal e ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Marcelo Costas Câmara, coronel da Reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro. Felipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial de assuntos internacionais de Bolsonaro. Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres. Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, general da Reserva e homem de confiança de Bolsonaro. E Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foi o primeiro a votar. Ele se manifestou a favor do acolhimento da denúncia. Moraes foi acompanhado pelo resto da turma. As investigações da PGR apontam que a Polícia Rodoviária Federal dificultou o acesso de alguns eleitores do Lula até a urna, com bloqueios em estradas, e identificou um plano que envolveria o assassinato do atual presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, relator do caso, Alexandre de Moraes, além da participação nos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. A decisão cabe recurso. E o PSDB e o Podemos devem fazer o anúncio da fusão entre os partidos até o final do mês de abril. O nome da nova sigla ainda não foi definido. O PSDB e o Podemos se preparam para anunciar, ainda este mês, uma fusão entre os partidos. Os ajustes finais foram confirmados por dirigentes das duas legendas, mas o formato do anúncio ainda não está definido. De acordo com membros dos partidos, a oficialização deve dar início a uma segunda rodada de negociações para definir o estatuto, o programa partidário e o nome da fusão. Quando for oficializado pelo TSE, o processo dará origem a um novo partido. Juntos, os partidos podem chegar a ter a 7ª maior bancada da Câmara, com 28 deputados. E no Senado, o novo partido pode ser a 4ª maior bancada da Casa, com 7 senadores. Com esse número, ficaria empatado com União Brasil. Os dois lados da negociação avaliam que a fusão está bem encaminhada. Porém, alguns pormenores ainda devem ser discutidos pelos dirigentes dos partidos. Uma dessas pendências inclui, por exemplo, a definição de novos comandos nacionais e estaduais para unificar os partidos. O Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu 32 toneladas de arroz e feijão no interior de São Paulo. Os produtos apresentavam fraudes nos rótulos. Vamos conferir. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, realizou uma fiscalização de rotina e apreendeu 32 toneladas de arroz e feijão com irregularidades no interior de São Paulo. O rótulo na embalagem mostra que o produto possui um nível superior de qualidade, mas que, na verdade, é inferior ao que foi anunciado na embalagem. De acordo com o Ministério, os laudos que comprovam as irregularidades foram divulgados e a apreensão ocorreu dias antes em Araraquara.
em uma rede de supermercados de Ribeirão Preto. No total, foram apreendidos 4.595 pacotes de 5 quilos de arroz, embalados por uma empresa de Uberlândia, em Minas Gerais. Dentro da embalagem, havia entre 23% e 32% de grãos quebrados e fragmentos do grão. O produto é classificado como tipo 2, mas o limite de grãos irregulares para o tipo 1, determinado pela legislação, é de 7,2%. Já no caso do feijão, foram apreendidos 9.200 pacotes de 1 quilo, estes embalados por uma empresa de Brodowski, no interior de São Paulo. O feijão fiscalizado foi classificado como tipo 3, por apresentar mais de 3% de grãos mofados, ardidos e germinados. E para ser classificado como tipo 1, o limite legal para defeitos no produto é de 1,5%. Além disso, as empresas vão ter as irregularidades investigadas e apuradas em processos administrativos e podem requerer análises periciais. O Ministério alerta o consumidor para ter atenção e suspeitar da qualidade dos produtos vegetais ou de origem vegetal. E um homem morreu após ser atacado por uma onça. Isso aconteceu em uma fazenda do Pantanal. Quem vai trazer as informações dessa história triste é a repórter Fabiane Dorta, direto do Mato Grosso do Sul. Jorge Ávalo, de 60 anos de idade, morreu depois de ser atacado por uma onça na fazenda onde trabalhava como caseiro, às margens do rio Miranda, na cidade de Aquidauana, que fica no Pantanal sul-mato-grossense. A morte dele foi confirmada pela Polícia Militar Ambiental, que foi com uma equipe de peritos até o local do ataque. O grupo precisou usar um helicóptero para chegar na área com mais agilidade, já que o trajeto mais curto incluía 2 horas de barco a partir da cidade de Miranda. A PMA foi acionada ontem por volta das 9 horas da manhã, mas a suspeita de que o caso tenha ocorrido na madrugada. As circunstâncias continuam em investigação. A suspeita de que Jorge teria sido atacado por uma onça veio depois que restos mortais foram encontrados junto com pegadas do felino. A equipe da PMA seguiu rastros deixados pela onça e achou partes do corpo do homem em uma região que é conhecida no Pantanal como Touro Morto. Os policiais continuaram com apoio de voluntários em busca do corpo de Jorge em uma operação montada na manhã de hoje. Achamos o corpo, na hora que voltou aqui para buscar, estava em cima. Ela pegou aqui e aí atacou o colega na... Pra lá, seu Paulo. O colega aí. Deixa eu ver, seu Paulo. Vem, mão do senhor. Chega aí o braço, senhor. Vê, seu Paulo. Não faz curativo. Vamos ver curativo aí. Ribeirinhos que moram ali na região relataram aos policiais que a presença de onças nessa área é bastante comum. Essas imagens de uma câmera de segurança, por exemplo, mostram uma onça passeando no mês passado na mesma fazenda onde o caseiro foi morto. Profissionais que trabalham na conservação da espécie estão usando as redes sociais para alertar que é necessário aguardar as investigações para entender o que aconteceu, já que casos de ataques de onças a humanos sem que sejam provocadas são extremamente raros. É importante deixar claro algumas coisas. Primeiro, a onça pintada não é, por natureza, um animal perigoso para o ser humano. É um felino reservado que evita o contato com as pessoas e não representa ameaça direta quando não há uma provocação ou interferência humana. Casos de ataques não provocados por ações humanas são extremamente raros. Segundo, a presença da onça pintada no Pantanal não é apenas um símbolo da biodiversidade brasileira, mas é também uma fonte vital de renda para milhares de famílias que vivem do turismo de observação de fauna. Esse tipo de atividade fomenta a conservação da espécie e do seu hábitat, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Esse caso que aconteceu não é motivo para demonizarem as onças, nem para você desistir de visitar alguns lugares selvagens como o Pantanal. Um grupo enorme de profissionais envolvidos com ecologia e conservação de onças, do qual eu faço parte, está acompanhando esse caso de perto e nos colocamos à disposição das autoridades para qualquer tipo de esclarecimento. Por fim, eu volto a frisar aqui que as circunstâncias desse ocorrido ainda estão sendo investigadas e agora é fundamental aguardar a apuração dos fatos antes de qualquer conclusão definitiva. Mais uma vez, meus pêsames, meus sentimentos para a família dessa pessoa, mas eu reforço que as onças não são vilãs. Na semana passada, um homem chegou a gravar um vídeo em que Jorge aparece. Ele chama a vítima de cunhado e mostra rastros de onças ao lado da casa onde Jorge trabalhava. Eles relatam que pelas imagens parecia que os felinos poderiam estar brigando no momento em que passaram pela residência. E veja a seguir, Flamengo faz jogo-chave no Equador
para continuar vivo na Libertadores. E ainda, missionário R.R. Soares continua a campanha pela Europa. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. Quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo. Caio, vamos começar falando do Flamengo, que joga hoje pela Libertadores e, aliás, vai enfrentar um adversário muito difícil e precisa vencer para voltar à zona de classificação, não é, Caio? Hoje não pode vacilar, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o Mengão tem um desafio muito complicado nessa noite. O time de Felipe Luiz entra em campo daqui a pouquinho contra a LDU do Equador e, se perder, pode ficar muito distante da classificação para a próxima fase. Veja só. O Flamengo vai a Quito, no Equador, para enfrentar a LDU pela terceira rodada da Copa Libertadores. A partida será no estádio Casablanca, às 19 horas. E o rubro-negro entra em campo para vencer. Isso porque os cariocas perderam o último jogo no Maracanã para o Central Córdoba. E com a derrota, o time saiu da zona de classificação. E agora precisa da vitória fora de casa. Além de enfrentar os equatorianos, o Flamengo também precisou enfrentar o desgaste e o cansaço. O elenco treinou apenas na segunda-feira. No domingo, a maior parte do elenco fez trabalho de recuperação e o time viajou por 6 horas até chegar em Quito. O técnico Felipe Luiz ainda não definiu os titulares para a partida, porém tem 3 desfalques confirmados. O lateral esquerdo, Alexandro, que se recupera de uma lesão na coxa, e os meios-campistas, Alain e De La Cruz, que serão poupados por causa da altitude. Já os donos da casa entram em campo com força total. A LDU é líder do Grupo C na Libertadores e ainda não perdeu na competição. Além disso, o time vem de 2 vitórias no campeonato equatoriano e é o 6º colocado. E, Caio, vamos falar agora de Brasileirão, porque depois de 5 rodadas, quem vem se destacando são os gringos, não é, Caio? Aliás, são 41 gols dos estrangeiros até o momento. Um campeonato com sotaque gringo, Caio. É isso aí, Kleber. Bom, o melhor início dos últimos anos. Nesse Brasileirão, os gringos estão tomando conta da competição. Isso porque 35% dos gols até aqui foram marcados por eles, pelos estrangeiros. Vamos conferir. O Campeonato Brasileiro está cada vez mais globalizado e os gringos têm se estabelecido nessa competição a toda a nova temporada. Neste ano de 2025 até aqui, 5 rodadas já aconteceram e uma marca muito expressiva chama atenção. 41 dos 117 gols dessas primeiras rodadas foram marcadas por estrangeiros. Isso revela o quanto as equipes têm investido em jogadores de fora do país, aumentando as probabilidades dos gringos marcarem gols, uma vez que o número de estrangeiros permitido para cada time escalar por partida também aumentou, de 7 para 9. E nessa temporada, mais de 135 craques de outras nacionalidades enriquecem o futebol brasileiro. Para se ter uma ideia da ótima performance dos estrangeiros até aqui neste Brasileirão, dividindo a artilharia do campeonato estão 2 craques sul-americanos, Arrascaeta, do Flamengo, e Verratti, do Vasco. Os 2 goleadores somam 4 gols em 5 partidas. Quem divide a artilharia com esses gringos é Pedro Raul, do Ceará, também com 4 gols. Outro estrangeiro que vem logo atrás é Memphis Depay, do Corinthians. O holandês já soma 3 gols até o momento. E além de balançar as redes, o camisa 10 do Timão também tem uma assistência neste campeonato. Um outro dado impressionante vem lá do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira marcou 7 gols em 5 jogos. Porém, nenhum desses gols foram marcados por brasileiros, sendo todos pelos gringos que vêm brilhando no Verdão. Se os artilheiros brasileiros ainda não despontaram até aqui, os gringos mostram a cada rodada que estão com muita fome de gols. E agora vamos falar de Corinthians, Caio, porque estava tudo certo, né? Todo mundo esperava o Tite assumir o timão, mas o negócio fechou aí na última hora. Conta pra gente, Caio. É isso mesmo, Kleber. Bom, tá tudo certo para o Tite desembarcar aqui em São Paulo hoje e já dirigir a equipe no jogo de quinta pela Sul-Americana, mas um problema de saúde do treinador fez o acordo ser adiado. Vamos ver. O retorno de Tite ao Corinthians foi adiado, pelo menos por enquanto. O técnico gaúcho, que é ídolo da torcida corintiana e conquistou o título do Mundial de Clubes em 2012,
estava apalavrado com a equipe paulista para retornar após quase 9 anos desde sua última passagem. Mas por questões de saúde, sua vinda a Itaquera foi cancelada. Havia uma grande expectativa de que Tite comparecesse já nesta terça-feira para assinar o contrato e até mesmo liderar o treinamento com seus novos comandados. Mas na noite de ontem, seu filho e auxiliar técnico, Matheus Bach, entrou em contato com a diretoria alvinegra para informar que o acordo deveria ser encerrado, pois Tite estava sofrendo crise de ansiedade e assim a família optou por se concentrar no tratamento do treinador. A ideia do Timão era já contar com o novo comandante para o jogo desta quinta-feira contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana, mas esse desejo deve ficar mesmo para a partida do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a prioridade volta a ser Dorival Júnior, que já havia sido cogitado no Corinthians, mas após o Timão iniciar conversas com Tite, o negócio esfriou. E olha só, o Fabinho Soldado, né, o diretor de futebol do Corinthians, ele se reuniu hoje à tarde em Florianópolis com o Dorival. Entregou ao Dorival, o ex-técnico da seleção, uma oferta para dirigir o Timão. E bom, a gente vai estar de olho para ver se essa oferta realmente foi aceita ou não, mas de fato houve essa reunião e a gente vai estar aguardando, Kleber, todas as informações aí. Tá certo, Caio, sempre muito bem informado. Muito obrigado aí pelas notícias de hoje. Valeu. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar que nessa terça-feira o missionário R.R. Soares deu continuidade à campanha de evangelização pela Europa. E hoje foi o dia da França receber a palavra de Deus. Vamos conferir. Aí ele diz: Jesus, eu te recebo na minha vida. Eu te aceito como meu redentor. Naquela hora, ele é salvo. Nesta terça-feira, o missionário R.R. Soares esteve compartilhando o evangelho de Jesus em Savigny-le-Temple, um pequeno vilarejo na França. O evento reuniu centenas de pessoas que foram impactadas pela palavra e o poder de Cristo naquele lugar. Em um momento de muita fé, pessoas foram tocadas pela mão de Deus e curas aconteceram naquela reunião. Ante lá agora, bem rápido, bem rápido. Repete. Uau, aleluia. Ai, saudam pedando Jesus. Vim de carta do amor. Acum sunt bine, nu mai mă doare nimic. Mai eu doare nimic, não tem mais nenhuma dor. Nimic nu mai mă doare. Amém. Depois de mais um culto muito abençoado, nesta quarta-feira o missionário estará compartilhando o evangelho em Bruxelas, capital da Bélgica, às 18 horas do horário local e às 13 horas do horário de Brasília. E claro, você e sua família estão convidados a participar desse evento que será transmitido ao vivo pela Hit TV. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, ótima noite e até amanhã.